Olá, meu caro, tudo bem com você? Sou o professor Ramaton Ramos, doutor em Física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e componho a equipe do Matriz Educação. Estarei com você a partir de outubro e até o final do ano no nosso nivelamento exclusivo. Gente, um nivelamento gratuito, não percam esse nivelamento que te dará a base necessária para você alcançar o sucesso nos concursos que o aguardam ano que vem. Por hora, ficaremos com uma questão sobre leis de Newton. Vem comigo. Então, meus caros, a questão a seguir trata de uma força F sendo aplicada horizontalmente sobre um bloco disposto sobre uma superfície horizontal, tudo bem? Com atrito de coeficientes estático e cinético conforme dados, a peso do nosso bloco também é conhecida e o que se pede é a aceleração do bloco para diferentes valores da força F impressa sobre o mesmo. Olha só, temos que contemplar os seguintes valores da força F: 10 newtons, 12 newtons e 30 newtons. O que acontecerá em cada situação e como essa variável dinâmica ela vai interferir aí no movimento desse nosso corpo em questão? Pois bem, temos duas situações a serem contempladas. Na primeira delas, a nossa força F ela é menor ou igual que a fat estática máxima. Sendo assim, a nossa fat, a força de atrito, esta força que se opõe ao movimento ou à variação do mesmo, é o suficiente para manter o bloco em repouso, como é aqui o caso. Vejamos, como o bloco está em equilíbrio em sua componente vertical, temos que a normal igual a peso, vale 40 newtons. Ora, sendo assim, para que o mesmo entre em movimento, a força F necessária deve ser superior ao produto de μ estático vezes normal, que totaliza 12 newtons. Na primeira e na segunda situação, teremos uma fat oposta à força F e de mesmo módulo que ela, o que garantirá o repouso do nosso objeto em questão, ou seja, a sua aceleração será igual a zero. Já na nossa terceira e última situação, vemos que esses 30 newtons, eles são maiores. Veremos que esses 30 newtons são maiores do que a nossa fat estática máxima. Sendo assim, a aceleração resultante é dada pela segunda lei de Newton, conforme a resultante das forças sobre o objeto. F menos a fat no seu regime cinético será igual a massa vezes a aceleração. Ora, a massa do objeto ela não é diretamente dada, mas como o valor da aceleração local da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, vemos que com um peso de 40 newtons, a massa do objeto em questão é de 4 kg. Tudo bem? Assim sendo e realizando as contas, vemos que a aceleração do objeto, ou seja, a sua variação de movimento, medida por esse parâmetro cinemático, é de 5 metros por segundo ao quadrado. Não esquecendo-nos de conceituar a força como a variável dinâmica que imprimirá a aceleração sobre o objeto e que também, nas duas primeiras situações, temos um caso particular da segunda lei de Newton, o repouso, ou ainda a lei da inércia, conhecida como a primeira lei de Newton. E aí, gostaram dessa questão? Não percam, continuem conosco. Em outubro, vejo você.